pessoas bonitas do meu canal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Direito Interativa. Para quem não me conhece, eu sou a Lua Rodrigues e nessa sequência de vídeos eu tô trazendo para vocês alguns pontos importantes sobre o conservadorismo que precisamos aprender para poder entender o que está acontecendo no nosso cenário político atualmente. Então, procura um lugar confortável e vem com o vídeo que eu preparei para você hoje. Dos nossos estudos sobre o conservadorismo, vamos comentar sobre os pilares do conservadorismo, que, como eu disse no vídeo anterior, são 7. Então, hoje vamos falar um pouco sobre cada um deles e entender o que cada um deles defende. Então, vamos começar a falar sobre os pilares defendidos pelo conservadorismo. O primeiro pilar é o pilar da verdade. Para um conservador, a questão não é se tem uma verdade, é qual verdade é. Acredita-se que todas as coisas têm uma razão e elas estão lá e nós só precisamos nos adaptar a elas. Diferente da esquerda, que trabalha para mudar todas as verdades possíveis. Eles procuram maneiras de interpretá-las de uma forma em que elas se adaptem aos seres humanos e não ao contrário. E um direitista conservador, ele é incapaz de admitir algo desse tipo, porque é assim que um conservador defende o pilar da verdade. Bom, agora vamos falar sobre o pilar da liberdade. Bom, já no pilar da liberdade, a concepção de liberdade, ela anda lado a lado com a obediência. Os conservadores acreditam que todas as pessoas têm liberdade, direito de ir e vir, de decidir o que querem fazer, mas seguindo regras, com tipos de restrições. Como eu sempre venho comentado, os conservadores acreditam que ordem, que as pessoas respeitarem cada um os espaços das outras é a melhor maneira para se conviver em uma sociedade. Então, o conservador, ele defende a liberdade das pessoas. Você pode ir e vir, você pode ter sua propriedade, você pode defender sua família, você pode ter todo esse tipo de liberdade até que você respeite a liberdade dos outros. Já em relação ao Estado, defende-se que o Estado não interfira tanto na vida das pessoas, que as pessoas possam escolher para onde elas querem ir, o que elas podem ou não fazer, claro, baseado em regras, mas que o Estado ele não esteja abafando tanto a população. Então, isso é um pequeno resuminho de como o conservador defende a liberdade. Seguindo esses pilares, temos o pilar da democracia. Então, o que é a democracia? É um governo do povo, para o povo e pelo povo. Nunca esqueçam disso, que os conservadores sempre defendem essas questões. Então, isso foi baseado na declaração de Abraham Lincoln, 19 de novembro de 1863, que ele, na declaração dele histórica sobre democracia nos Estados Unidos. A democracia considera que cada indivíduo tenha seu direito garantido de expressar sua liberdade e que cada um tenha seu espaço legítimo. Então, um conservador é o que mais defende a liberdade de todas as pessoas, independente de que lado político ela é. E nunca se esqueçam que ela é governo do povo, para o povo e pelo povo. Então, é neste pequeno resumo que eu digo a você que é assim que o conservador defende o pilar da democracia. E agora nós vamos entrar no próximo pilar, que é o pilar do patriotismo. Algumas pessoas elas não conseguem explicar muito bem ou entender o que é o patriotismo quando um conservador está defendendo a sua pátria e confundem com o nacionalismo. E neste vídeo eu vou
colocar, pontuar para vocês a diferença entre nacionalismo e patriotismo para que não haja mais nenhuma dúvida. Ele consiste em uma percepção de raça e, em geral, ele traduz comportamentos um pouco agressivos. O nacionalismo, ele dá permissão, ele é uma ideologia cega que acaba abrindo espaço para pessoas que querem uma hegemonia de poder. E aí acontece o quê? Em algum governo que o nacionalismo ele predomina, ele pode ocorrer um governo com muitos massacres, com genocídios, com coisas que podem sim destruir uma sociedade. Então, o nacionalismo é uma coisa que não é adotada pelo conservador. É uma maneira de deixar uma sociedade totalmente destruída, simplesmente por uma ideologia. E já o patriotismo é você defender a sua pátria, a soberania da sua pátria. É você ter amor ao seu lugar, onde você mora, o seu país, a sua casa, a sua cidade. É você andar com sua bandeira e ter orgulho de ter ela com você. É você aprender o hino nacional. Então, o patriotismo, ele representa a nossa consciência, o nosso dever moral. Então, quando você ama sua pátria, quando você defende sua pátria fora do Brasil ou então com outras pessoas, você está sendo um patriota. Então, não confundam e não deixem que ninguém confunda você em dizendo que patriotismo é a mesma coisa de nacionalismo, pois não é. Eles são duas coisas totalmente contrárias. E geralmente, nacionalistas foram pessoas de esquerda que queriam mudar, né, a concepção da vida, a concepção do mundo, né, a visão do que eles queriam. Então, não confunda mais, que é o pilar do patriotismo. O pilar da propriedade, ela pode ser bem defendida quando nós falamos sobre propriedade privada, a defesa da nossa propriedade privada. Bom, podemos nos basear em algumas coisas da Bíblia quando se fala em defesa da propriedade, que é você ter e lutar e cuidar do seu próprio lugar. Bom, podemos fazer algumas citações como: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, Gênesis. Ou em: você comerá o fruto do trabalho e será feliz e próspero, Salmos. E diversas passagens de Provérbios, pois, como a gente sabe, como todas as pessoas já sabem, e é sempre bom estar recordando, o conservador, ele acredita plenamente em Deus. Deus é a base de tudo na sua vida. Então, baseado nisso, podemos tirar os ensinamentos da Bíblia, de que ela defende a nossa propriedade. Então, as pessoas elas têm o direito a defender e a lucrar e a ter responsabilidade pela sua propriedade. Pilar que é defendido com muita garra pelos conservadores, pois nós temos que ter o direito de ter a nossa propriedade e de cuidar dela, e de que nós possamos, se você tem uma fazenda, você vai plantar, você vai colher o que você plantou, você vai vender, você vai ter seu lucro com aquilo dali. E isso é totalmente defendido e ninguém pode entrar lá e te tomar, diferente de um governo totalitário, que ele vai te tomar a tua terra, que ele vai tomar os teus bens, porque na concepção ideológica de um governo de esquerda, você não tem direito à sua propriedade. Então, é mais um ponto que a gente pode colocar de que o conservadorismo é totalmente o oposto do comunismo. E aí, então, nós entramos no pilar do livre mercado. Porque sim, o conservador ele faz uma aliança com o liberalismo na questão de livre mercado. Porque, como eu disse no pilar anterior, todos têm o direito de lutar pelo aquilo que quer, de trabalhar e colher aquilo que plantou. E o livre mercado ele defende isso. Ele inclui a liberdade do indivíduo de alcançar e alinhar as suas forças de trabalho. O livre mercado representa, acima de tudo, a liberdade de opressão do Estado. Então, quando você tem um governo que ele é liberal, ele vai permitir que você
faça comércio, de que um determinado lugar ou o país inteiro, ele abra vários comércios, ele abra uma ampla concorrência, fazendo assim a privatizações de empresas. Para quê? Para aumentar a concorrência, para diminuir os gastos do governo, para que as pessoas tenham mais chances de conseguir emprego, de melhorar de vida e de ser uma sociedade bem mais justa com as pessoas, e que as pessoas possam, com a questão do livre mercado, que elas possam conquistar voos mais altos em suas empresas e na contratação de empregos e na melhoria de vida também. Apesar de defender o livre mercado, o conservador faz de tudo para permanecer com suas tradições, com suas respeitando as regras. Então, por isso é que eu digo que o conservador ele só é liberal na parte do comércio, porque ele acredita nessa liberdade. As pessoas podem melhorar de vida fazendo um bom trabalho. Mas continuando sempre nas suas concepções de seguir as regras, de que as pessoas respeitem a religião, respeitem a propriedade privada. O conservador, ele só abre essa exceção para o livre mercado, tá? Porque ele continua defendendo suas ideias em relação aos costumes, tá? E nosso Brasil, ele é muito rico. Só precisa de um governo que cuide dessas riquezas e que faça com que elas cresçam e não que suguem elas. Que nós vimos isso aí um pouco nos governos anteriores, nós vimos que isso não estava acontecendo muito bem. Então é assim que um conservador defende o livre mercado. E vamos chegando, enfim, no último, mas não menos importante pilar, que é o pilar da religião, defendido pelos conservadores. Então, o conservador, ele preza pela manutenção das religiões, das instituições religiosas, porque como eu já disse também, nosso conservadorismo é baseado no cristianismo. Mas isso não quer dizer que você tem que ser católico para poder ser conservador. Você tem que respeitar a questão de que existe alguém soberano, de que você acredita em Deus, que Deus é o único e Deus é nosso único salvador, é o único que pode mudar a vida das pessoas e que pode ajudar. E se você crê nele, né, você vai defender a palavra dele, vai espalhar a palavra dele. Então, para um conservador, a principal base é a religião, pois ela vai constituir que a sociedade ela tenha que ela siga essa questão das verdades, que foi o primeiro pilar que eu falei, de que existe algo, existe alguém que cuida de nós. Então, o pilar da religião, ele consiste basicamente nisso, de que um conservador, ele acredita em Deus, que esse Deus é único na vida dele, tá? Então, esses foram os pilares do conservadorismo. E no próximo vídeo vamos encerrar essa série sobre o conservadorismo. Então, até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau!